Vilma Páginas veio até o Colégio de Nossa Senhora do Carmo para contar a história de uma turma do científico de 1964 que está comemorando 50 anos de formatura. Meu nome é Celso Rossi Corsetti e faço parte da turma do científico do Colégio do Carmo de 1964. Estamos fazendo este ano 50 anos. 1964, faz 50 anos. Caxias era outra, Caxias era modificado. E o Carmo era o melhor colégio que existia naquela época no setor masculino. E porque naquela época existia só colégio feminino e colégio masculino. Bom, o Carmo, 1964, eu diria que era uma escola, uma disciplina muito rígida. Eu sempre vou comparar com os dias de hoje. Então era aula se fosse aula das 7h30 até meio-dia, tinha aula das 7h30 e meio-dia. Tá? Não tinha folga, não tinha... Os professores todos vinham. Tá? E a educação era... Não posso comparar com hoje, mas a qualidade da educação era patente. O que se lembra, o que eu posso lembrar desse colégio é a convivência que aqui tivemos, a instrução que obtivemos, as lições de vida que aprendemos e, afinal de contas, uma etapa da nossa pré-adolescência, da nossa juventude, que ficou indelevelmente marcado em todos nós. O Carmo, ele fez parte da minha vida de uma maneira impressionante, porque era uma extensão da casa dos meus pais, que fica a 50 metros. Até hoje a casa pertence à minha mãe. Então, à tarde, quando não havia aula, a gente vinha jogar futebol, jogar basquete aqui no pátio. Eu estudava em Farroupilha, no Ginásio Santiago, e vim fazer o científico no Carmo. Então, meu primeiro dia de aula, eu sentei na minha classe. Antigamente era a classe de dois alunos, e o irmão tinha que ter os braços cruzados em cima da classe, e eu não era acostumado. E o Chula, que era um irmão muito rígido, me chamou a atenção e vira e mexe, no fim me mandou ficar de costa para a parede. Eu acho que é a mesma história que o Décio deve ter contado. Primeiro dia de aula, tá? Deve ter sido primeiro dia. Na época a gente tinha 3 meses de férias, né? E começava as aulas dia 1º de março. Não deu 10 minutos, eu estava virado para a parede também, tá? Que era um professor espanhol, o irmão Constâncio, Inocêncio Constâncio, tá? Então comecei a conversar com um colega, ele, DP, né? Ele tinha um sotaque espanhol ainda, DP para a parede, tá? Olhando para a parede 15 minutos. Eu sou o mais novo da turma, porque eu entrei no Carmo um ano antes que todos. E mesmo assim eu fui acompanhando passo a passo, graças ao ensino bom que nós tínhamos naquela época. Que todos os padres, eles eram amigos, mas eram exigentes. Era um colégio muito bom, um colégio que sempre primou pelo ensino, pela disciplina. E o colégio era uma coisa assim que é diferente, era outro mundo, como eu estou dizendo. Então, para nós, era a nossa segunda casa, que a gente vinha de manhã, ia para casa almoçar e ficava de tarde. Só nas quartas-feiras que a gente tinha as quartas de tarde. O ensino, que eu acho naquela época, era muito bom, muito puxado. Nós tínhamos que fazer muitos temas em casa para acompanhar aquele ensino que os padres nos davam. Eu sei que hoje em dia não é bem assim, mas eu sempre fui um aluno mediano, não fui nem muito alto nem muito baixo. Eu comecei a estudar aqui com 7 anos, em 53. E fiquei aqui até a formatura, em 64, quando então fui a Porto Alegre fazer minha faculdade. Outra parte que me chamou a atenção era o civismo que se aprendia naquela época. Então, todos os sábados, nós tínhamos aula durante a semana e aula durante os sábados.
Só que no sábado nós tínhamos que vir com o uniforme do Carmo. O uniforme era sapato preto, calça azul marinho e uma blusa azul, com umas listinhas branca, vermelha e azul. Que era por causa da origem francesa do colégio. Então no sábado se reuniam aqui no pátio e se cantava o hino nacional antes de entrar para a aula. Na verdade, quem pertencia à banda tinha orgulho de pertencer à banda, porque ia tocar, ia se exibir no 7 de setembro. Todo mundo ia para aquela parada cívica de 7 de setembro. Aí, fora as outras, tinha Dia da Bandeira, todas essas coisas eram comemoradas de uma forma, vou falar assim, uma forma cívica mesmo, né? Com o objetivo de saber o que era o país, né? A gente participava de tudo aqui no colégio. Tinha festa de São João, tinha quermesse, tinha uma série de coisas. As bandas, toquei na banda do Carmo. Bom, nós vivíamos para o estudo, era outro mundo. A gente via para o estudo e para se divertir. Qual é o nosso divertimento? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Tinha as meninas aqui do São José, que a gente ia dar uma paqueradinha. Esse colégio era só de masculino, tinha o São José, que era feminino aqui ao lado, e uma das recordações que nós temos era justamente desse movimento das meninas, das gurias que vinham, e que a gente tinha esse intercâmbio visual com todas elas. Naquela época até era muito interessante, porque ali do lado tinha o colégio das meninas e aqui era o colégio dos guri. Nós não era menino, era guri. Era dos guri e das gurias. Eu acho que isso aí era muito interessante, porque dava um sentido diferenciava um pouco o homem da mulher. No primário e ginásio a gente não dava muita bola, porque nós éramos mais crianças e aquilo era o normal da época. Agora, quando chegou no científico, que aí nós já estávamos na puberdade e tal, então, aí mudou a coisa, então nós olhávamos mais para lá. O colégio só para homens era o que nos levava? Nos levava a passear lá no São José, né? Ou mesmo na missa, né? A gente tinha a missa, aí era um lado era mulher, outro lado era homem, sempre aqui, talvez torcicola a gente tivesse. Mas era normal, na época era normal, né? Havia programas estudantis aqui que as meninas vinham participar e nós íamos também no colégio delas. Afinal de contas, nessa época da adolescência era esse o contato maior que tínhamos a nível estudantil. Todos os meses tinha missa na catedral. E na catedral ficava a turma do Carmo, os meninos de um lado e as meninas do São José do outro lado. Aí que os olhares se cruzavam. Ou quando tinha os passeios na praça, na saída do colégio. Então, ali que nós íamos atrás das meninas, vamos dizer assim, né? Nesse desfile que as meninas faziam ao término da aula, foi aí que eu conheci, e nesse pátio eu comecei a namorar a minha atual esposa. Quer dizer, era uma convivência muito boa. Você está assistindo ao programa Páginas. Estamos contando as histórias da turma dos formandos do Científico do Carmo do ano de 1964. Quando vinha o boletim, a minha mãe examinava 2 matérias, português e religião. Eu tinha que tirar 10. As outras matérias era o pai que examinava. Aí o pai, ele sempre era mais flexível quanto a essa cobrança. De todas as matérias, vamos dizer assim, a matemática para mim era incompreensível. Mas são coisas... Eu já era bom em desenho, já era bom em filosofia, em religião, essas coisas mais assim. Nós tínhamos uma matéria de física e nessa matéria tinha a eletricidade. E cada aluno tinha que construir um motor. E eu me lembro que eu construí um motorzinho que funcionava. Então, tinha aula prática e aulas teóricas. O Carmo sempre manteve um nível de educação muito bom. Da nossa turma, todos nós passamos no vestibular. Naquele tempo a gente tinha que fazer cursinho,
Eu tive a felicidade de conhecer o professor Fogaça naquela época, então a gente tinha que estudar. E vestibular era fogo, não tinha moleza. No último semestre do terceiro científico, nós já começávamos a nos preparar, inclusive com professores dando aulas extras, mas como o nível de preparo já era um nível melhor, nós íamos para a capital naquela época e não tínhamos dificuldade em enfrentar um vestibular. Quando nós fizemos vestibular em 1965, todos passaram, tá? Em Porto Alegre, a maioria passou em Porto Alegre, tá? Na URGS, na URGS, na PUC, engenharia, medicina, odontologia, todos passaram. Em 64 a gente se formou, aí em 65 eu fiz o vestibular. Eu passei 2 meses e meio estudando em casa, com os livros que nós tínhamos, e eu passei bem no vestibular para engenharia mecânica. Falar do ensino do Carmo é falar dos professores que tivemos. Uma coisa que soubemos há poucos dias é que todos os nossos educadores, todos os irmãos lasallistas, todos eles eram de origem alemã. Por incrível que pareça, tivemos professores espetaculares, ok? E todos eles, toda essa formação que nós tivemos foi de origem alemã. E não tinha, o professor era autoridade máxima e não tinha contestação. E eu me lembro que um dia na aula, eu era uma criança muito inquieta, muito ativo, e o professor me pegou e, nesse quadro aqui, meio-dia, era 15 para meio-dia, hora de ir para casa, ele disse: tu só vai para casa depois que tu juntar todos os pedaços de papel nessa fila, daqui até o outro lado. E eu tive que fazer isso. Existia, principalmente os irmãos que moravam aí, todos eles se dispunham, tá? Quem precisasse, tá? Podia ir à tarde, que a gente só estudava pela manhã, podia ir à tarde lá, ter uma aula de reforço, pedir esclarecimento, essas coisas. Não só para mim, mas para muitos dos meus ex-colegas, foi o professor Bonifácio, que era o nosso professor de português. Ele era super exigente e ele queria sempre que nós fizéssemos o melhor nas nossas redações e nossos textos. O irmão Bonifácio, fantasma, que ele usava aquele chaveiro, e a gente, na nossa época, no último recreio, a gente podia fumar. Então eu fumava, às vezes, quando batia o recreio, eu estava fumando ainda, ele pegava o chaveiro e me jogava. Outro detalhe que tinha o irmão Bonifácio, na sala de aula, nós tínhamos que ficar que nem estátuas. Nós tínhamos que ficar prestando atenção, quietos. Quando alguém fazia um barulhinho na mesa dele, ele tinha um chaveiro, que quando alguém estava fazendo ou bagunça, alguma coisa, ele pegava aquele chaveiro e atirava. Então, muitas vezes, a gente estava meio distraído. Quando escutava o som do chaveiro, nós nos escondíamos embaixo da mesa, porque aquilo vinha que nem uma pedra. Tínhamos o irmão Bonifácio, o apelido dele era Fantasma, porque ele é o encarregado da disciplina do colégio, e quando nós estávamos fazendo qualquer coisa fora do regulamento, ele dava um jeito de aparecer. E outro é o irmão Benildo, que foi um cara muito carismático com a gente. O irmão Benildo, ele era um amigo, ele era um professor amigo e um amigo professor. E ele tinha uma capacidade assim de transmitir, ele ensinava matemática. Ele tinha uma capacidade de transmitir os conhecimentos dele para o aluno assim muito grande. O irmão Benildo, quando alguém não ia bem na matéria dele, que era a matemática, né, e ele convocava o pessoal para vir à tarde, porque a aula era só de manhã, então ele dava aula de reforço por conta própria. E ele insistia tanto que o apelido dele era Bigorna, porque ele batia até entrar na cabeça do pessoal. O irmão Benildo, o popular Bigorna, que uma das lições que ele nos deixou, e principalmente a mim muito marcado, ele sempre dizia: estudem para 10, jamais estudem para 6. 6 ou 7 era a nota mínima para passar.
E essa lição que ele nos deu de fazer as coisas bem feitas, sempre procurando o máximo, para mim me marcou até hoje. O Hansen dava química, e química orgânica. Tá, ele tinha uma empresa em Farroupilha que fazia produtos para indústria vinícola. Então, muito sério ele, muito sério, tá? E dava, eu acho que todo mundo concorda que era a matéria mais difícil, a tal de química orgânica, que era dada no segundo ano, né? E a postura que eles tinham, na verdade a postura de todos os professores, né? Tá, entravam na sala para dar aula. Tinha outros irmãos, como o Chula, o irmão Constâncio, que era espanhol, adepto da rigidez do ensino, aulas absolutamente impecáveis. Em 64 foi o último ano do nosso curso aqui no Carmo. E a turma que nós fizemos era muito unida, tanto dentro da aula como fora da sala de aula. A outra parte que me chamou a atenção no colégio era a área de esporte que tinha uma cancha de esporte. Então, nós alunos praticávamos muito esporte naquela época e, enfim, a gente cansava o corpo. Essa parte também, a parte esportiva também do Carmo, era uma atividade muito grande. A nossa vida esportiva foi era muito intensa. Todos os finais de semana nós tínhamos torneios. Aqui se praticava basquete, vôlei e futebol de salão. E futebol de campo. A nossa turma de 64, nós somos tricampeões do colégio e o nosso time era o time do colégio. Era muito bom e a gente gostava, principalmente na quarta-feira, que nós tínhamos 2 aulas de química na última aula e o nosso professor saudoso, o professor que já está lá em cima, e às vezes ele não vinha, então nós fazíamos o famoso medengue, medicina contra engenharia, aqui embaixo, aqui dos macaquinhos. Era uma loucura a gente jogar. Então, eu era mais observador do que jogador. Eles que jogavam mais. Que eu não me destacava muito, não era o meu forte. Nós estávamos jogando uma decisão aqui no futebol de salão e o Celso Corsetti ele caiu e saiu fora, saiu do ar, né? Então nós pegamos eu e o Tia Pimpa, levamos ele a pé daqui até o Hospital Pompeia. Levei um tombo, bati a cabeça, acordei no hospital, depois eu soube que fui levado nas costas pelo Chiappin e pelo Polaco. Chegou no Hospital Pompeia, ele se acordou, ele chegou e disse assim para mim, quanto é que foi o jogo? Naquela época, em 64, era muito unida. Mas a partir daquele ano, cada um tomou o seu caminho. São lembranças, né? Vai recordando e recordar. Sempre falo que recordar é viver, tá? Mas chega a ser emocionante, tá? A encontrar os colegas, rememorar, encontrá-los vivos, tá? Encontrá-los com saúde, tá? A conhecer mais dos colegas aí, o que eles fizeram, as aventuras, o que vai fazer ainda, apesar da gente estar chegando aos 70 anos. Aqui a gente revê os amigos, tem um laço de amizade. A gente não se vê sempre, mas quando vê a gente parece que foi ontem que a gente se viu. Então eu acho que isso aí é ele te traz assim, só a parte de tu saber que tem uns amigos, um está numa cidade, outro na cidade, então isso aí faz o teu coração viver mais, eu acho. Nós já temos alguns amigos que nos deixaram, inclusive o meu parceiro desde o primeiro ano, que era o Sérgio Madalena, jogava todos os esportes, jogamos todos os esportes juntos no colégio, nós éramos do time de basquete, de vôlei, futebol, salão, tudo, jogava muita bola e ele teve um problema de diabetes e faleceu agora no ano passado. Então, nesse ano, começo do ano, um dos nossos colegas, do Cláudio Almeida, que ele mora no Rio, ele teve a ideia de nos reunir. E a partir desse momento, então, as nossas emoções que estavam quietinhas lá daquela época, começaram a aflorar. E a nossa turma
para mim é a melhor turma, porque eu agradeço a Deus, porque faz 50 anos, de 22, hoje só 3 borregos. Então nós temos condição de, depois de 50 anos, eu trazer minha mulher, trazer minha filha, que ninguém conhece, conhecer os filhos dos outros, os netos. Isso para mim é gratificante. Para mim é a melhor formatura, o melhor presente que eu posso ter. Olha, ver esse pessoal de novo, outra coisa. Eles estão mais novos, parece que eu estou mais velho. Eles dizem isso, então, mas ó, foi a melhor coisa que tem. As amizades que a gente fez aqui nesses vários cursos, toda a gente que coabitou o colégio nessa época, são amigos até hoje, né? E como é que eu defino uma amizade? Eu encontrei hoje um amigo que foi colega, que fazia mais de 10 anos que eu não falava com ele. Eu cumprimentei ele e a impressão que deu é que a gente tinha se falado ontem, porque o assunto não houve uma interrupção de 10 anos. É como se a vida continuou e o nosso contato, não sei em que nível de comunicação, ele continua até hoje. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, agradeço a todo mundo por deixar eu participar 50 anos com eles, porque eles fazem parte da minha vida. Está todo mundo muito entusiasmado em rever e juntar 50 anos depois, né? E muitos vão conseguir trazer a família também. Esse encontro é uma coisa que nos gratifica muito. Afinal de contas, o que se leva dessa vida, se não a vida que se leva, não é mesmo? E recordar é viver, quer dizer, tenho certeza que vai ser um encontro muito gratificante, muito gratificante.